Em nome de Deus, declaro aberta a 12ª sessão ordinária do dia 7 de maio de 2012. Peço ao senhor vereador Salésio Kilcom que faça a leitura de um trecho da Bíblia Sagrada. Ó Deus, ouve-me, ó Deus, o meu clamor, atenda a minha oração. Desde o fim da terra clamo a ti, por estar abatido o meu coração. Leva-me para a rocha que está mais alta do que eu, pois tens sido o meu refúgio e a minha torre forte contra o inimigo. Habitarei no teu tabernáculo para sempre, abrigar-me-ei no oculto das tuas asas. Peço ao senhor secretário que faça a leitura da ata da sessão anterior. Ata da 11ª sessão ordinária realizada no dia 23 de abril de 2012. Ata da 11ª sessão ordinária da 12ª legislatura da 4ª sessão legislativa realizada no dia 23 de abril de 2012. Às 19 horas, na sala das sessões, compareceram os senhores vereadores Adilson Derrete, Alexandro Lozzi, Antônio Carlos Contesini, Aparecida de Fátima Capistrano Garlini, Marcos Simão Anque, Mário Henrique de Souza, Rodrigo Praz, Salésio Kilcom e Seno Juntos. No uso das atribuições que lhe foram conferidas por lei, o senhor presidente declarou aberta a sessão, prosseguindo então com a seguinte ordem do dia. Primeiro, leitura de um trecho da Bíblia Sagrada. Segundo, leitura da ata da 10ª sessão ordinária do exercício de 2012. O senhor presidente colocou a mesma em discussão única, que, sem observação, foi aprovada por unanimidade. Terceiro, apresentação do projeto de lei de número 16/2012, que abre crédito adicional especial através da anulação de dotações do orçamento vigente do município e da outras providências. Quarto, apresentação do projeto de lei de número 17/2012, que fixa o subsídio do prefeito, do vice-prefeito e dos secretários municipais para a legislatura 2013-2016 e estabelece outras providências. Quinto, apresentação do projeto de lei de número 18/2012, que fixa o subsídio dos vereadores para a legislatura 2013-2016 e estabelece outras providências. Sexto, apresentação da moção de número 6/2012, de autoria do plenário desta Casa Legislativa, que foi posta em discussão única. Fizeram uso da palavra os senhores vereadores Antônio Carlos Contesini, Alexandro Lozzi, Seno Juntos, Adilson Derrete, Aparecida de Fátima Capistrano Garlini, Mário Henrique de Souza, Marcos Simão Anque, Salésio Kilcom e Rodrigo Praz. Em seguida, o senhor presidente a pôs em votação única, sendo esta aprovada por unanimidade. Sétimo, leitura das correspondências recebidas. Oitavo, com os pareceres favoráveis das comissões permanentes, o senhor presidente colocou o projeto de lei do número 16/2012 em primeira discussão. Fizeram uso da palavra os senhores vereadores Marcos Simão Anque e Rodrigo Praz. Em seguida, o senhor presidente colocou o mesmo em primeira votação, sendo este aprovado por unanimidade. Nono, com os pareceres favoráveis das comissões permanentes, o senhor presidente colocou o projeto de lei de número 17/2012 em primeira discussão. Fez o uso da palavra o senhor vereador Rodrigo Praz. Em seguida, o senhor presidente colocou o mesmo em primeira votação, sendo este aprovado por unanimidade. Décimo, com os pareceres favoráveis das comissões permanentes, o senhor presidente colocou o projeto de lei de número 18/2012 em primeira discussão. Fez o uso da palavra o senhor vereador Rodrigo Praz. Em seguida, o senhor presidente colocou o mesmo em primeira votação, sendo este aprovado por unanimidade. 11º, requerimento verbal realizado pelo senhor vereador Alexandro Lozzi, que fez a sugestão de colocarem-se os projetos de lei de números 16, 17 e 18/2012 em segunda e última discussão e votação. O senhor presidente colocou o requerimento verbal em discussão única. Não havendo uso da palavra, o senhor presidente colocou o mesmo em votação única, sendo este aprovado por unanimidade. 12º, com a concordância dos senhores vereadores, o senhor presidente colocou o projeto de lei de número 16/2012 em segunda e última discussão.
Não havendo uso da palavra, o senhor presidente colocou o mesmo em segunda e última votação, sendo este aprovado por unanimidade. 13º. Com a concordância dos senhores vereadores, o senhor presidente colocou o projeto de lei de número 17/2012 em segunda e última discussão. Fez o uso da palavra o senhor vereador Marcos Simão Anque. Em seguida, o senhor presidente colocou o mesmo em segunda e última votação, sendo este aprovado por unanimidade. 14º. Com a concordância dos senhores vereadores, o senhor presidente colocou o projeto de lei de número 18/2012 em segunda e última discussão. Não havendo uso da palavra, o senhor presidente colocou o mesmo em segunda e última votação, sendo este aprovado por unanimidade. 15º. Palavra livre. Fizeram uso da palavra livre os senhores vereadores, sendo juntos Antônio Carlos Pompesini, Aparecida de Fátima Capistrano Darline e Marcos Simão Anque. Nada mais a tratar, o senhor presidente declarou encerrada a sessão. O teor destas mensagens se encontra gravado em CD na secretaria desta Casa Legislativa. Coloca ato em discussão única. Coloca ato em votação única. Quem for favorável permaneça como está, caso contrário se manifeste. Aprovada. Peço à senhora secretária que faça a apresentação do projeto de lei de número 19/2012. Projeto de lei número 19, de 4 de maio de 2012. Abre crédito adicional suplementar através da anulação de dotações do orçamento vigente do município e da outras providências. Antônio Pereira, prefeito do município de Rio do Campo, estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais, faço saber a todos os habitantes deste município que a Câmara de Vereadores aprovou e eu sanciono a seguinte lei. Artigo 1º. Fica aberta no corrente exercício crédito para as seguintes dotações orçamentárias. 05, Secretaria de Serviços Urbanos. 05.03, Diretoria de Obras, Transportes, Serviços e Edificação Pública Urbanos. 45.4.4.90, Aplicações Diretas, 198 mil. 11, Fundo de Saúde. 11.01, Coordenadoria de Saúde e Apoio Operacional. 4.3.3.90, Aplicações Diretas, 6.500. Total de suplementação, R$ 204.500. Artigo 2º. Para atendimento da suplementação que trata o artigo anterior, serão utilizados recursos provenientes da anulação parcial e ou total das seguintes dotações orçamentárias. 03, Secretaria de Administração e Finanças. 03.01, Coordenadoria de Administração e Finanças. 13, 3.3.90, Aplicações Diretas, R$ 97.650. 04, Secretaria de Transportes, Obras e Serviços Públicos. 04.01, Diretoria de Transportes, Obras Viárias e Edificação. 23, 4.4.90, Aplicações Diretas, R$ 5.000. 05, Secretaria de Serviços Urbanos. 05.01, Setor de Serviços Públicos. 66, 3.3.90, Aplicações Diretas, R$ 6.500. 05.02, Setor de Saneamento e Habitação. 77, 3.3.90, Aplicações Diretas, R$ 3.000. 79, 3.3.71, Transferências a consórcios públicos municipais, R$ 1.000. 05.03, Diretoria de Obras, Transportes, Serviços e Edificações Públicas Urbanas. 43, 4.4.90, Aplicações Diretas, R$ 4.600. 06, Secretaria de Educação. 06.04, Divisão de Ensino Médio. 166, 3.1.90, Aplicações Diretas, R$ 13.500. 170, 3.1.91, Aplicações Diretas, R$ 4.250. 06.06, Divisão de Alimentação Escolar. 164, 3.3.90, Aplicações Diretas, R$ 6.000. 09, Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente. 09.01, Coordenadoria de Agricultura e Desenvolvimento Econômico. 198, 4.4.90, Aplicações Diretas, R$ 10.000. 10, Secretaria de Bem-Estar Social. 10.01, Diretoria de Assistência Social.
254, 3.1.90, aplicações diretas, R$ 5.000. 10.02, Diretoria de Infância e Adolescência, 220, 4.4.90, aplicações diretas, R$ 1.500. 219, 3.3.90, aplicações diretas, R$ 30.000. 11, Fundo de Saúde, 11.01, Coordenadoria de Saúde e Apoio Operacional, 26, 3.3.90, aplicações diretas, R$ 6.500. 13, Plano Local de Habitação e Interesse Social, 13.1, Diretoria de Habitação e Interesse Social, 261, 3.3.90, aplicações diretas, R$ 1.000. 260, 4.4.90, aplicações diretas, R$ 5.000. 262, 4.4.90, aplicações diretas, R$ 4.000. Total de anulação, R$ 204.500. Artigo 3º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. Antônio Pereira, Prefeito Municipal. Justificativa. Senhor Presidente, senhores vereadores, saudando-os cordialmente, enviamos às vossas excelências para análise e seguida votação o projeto de lei de número 19, de 4 de maio de 2012, que abre crédito adicional suplementar através da anulação de dotações do orçamento vigente do município e da outras providências. O projeto de lei anexo objetiva abrir créditos suplementares através de anulação de dotações de arrecadação do orçamento em curso, a fim de suprir dotações deficitárias para as despesas descritas no mesmo. Senhores vereadores, os créditos adicionais suplementares abertos por meio deste projeto não irá comprometer o orçamento, uma vez que será suprida essa suplementação com a anulação parcial de dotações já descritas na LOA 2012. Levamos o projeto de lei conexo a este para a devida avaliação dos nobres vereadores. Aguardamos sua aprovação dentro dos transcursos legais e regimento desta Casa Legislativa. Gabinete do Prefeito Municipal de Rio do Campo, Estado de Santa Catarina, em 4 de maio de 2012. Antônio Pereira, Prefeito Municipal. Ao excelentíssimo senhor Rodrigo Praz, vereador presidente da Câmara de Vereadores de Rio do Campo, Santa Catarina. Peço à senhora secretária que faça a apresentação da indicação do número 17, 2012. Indicação do número 17/2012, de 7 de maio de 2012. Ao excelentíssimo senhor Rodrigo Praz, presidente da Câmara Municipal de Vereadores. Senhor presidente, o vereador que subscreve e apresenta requer que, depois de ouvido o plenário e de acordo com as normas do regimento interno, seja encaminhada ao prefeito municipal a seguinte indicação. Indica ao Poder Executivo que isente da cobrança de taxas os moradores das avenidas Tiradentes e Paulo Marcelino Fernandes, das ruas 29 de dezembro e Pio 12 e de demais ruas em que constate-se problema, afim ao descrito na presente indicação, que necessitem realizar a regularização de seu endereço. Justificativa. Há alguns anos, em ocasião da unificação de ruas e de modificações ocorridas na estrutura da cidade, deu-se origem às avenidas e ruas supracitadas. Em virtude disso, os moradores atuais acham-se acometidos por problemas na especificação de endereço, dentre os quais a existência de casos com numeração repetida, situação que dificulta em outra instância o trabalho do funcionário expendido pela Agência dos Correios de nosso município para a entrega de correspondências. Atualmente, o cidadão que, porventura, anseia regularizar seu endereço, utiliza do trabalho realizado pela Prefeitura Municipal mediante o pagamento de taxa. No entanto, uma vez que o cidadão não pode ser culpabilizado pelo empecilho existente e ainda em consideração a carga tributária com que arca, faz-se justo que se defira a isenção requerida. Rodrigo Praz, vereador. Coloco a indicação 17, 2012 em discussão única. Então, a gente fez essa indicação a pedido do colaborador do Correio, seu Nestor, e também de alguns funcionários da Prefeitura que trabalham com isso, né, com essa questão da numeração das casas.
Então, o que aconteceu é que as pessoas já tinham pago a taxa, já tem o número, com a unificação de algumas ruas, tem casos repetidos, na mesma rua tem números repetidos. Então tem grande problema para a entrega de correspondências, para identificação do endereço, em algumas ruas, principalmente nessas ruas aí que foi citada, né? Então, um exemplo aí que a Paulo Marcelino Fernandes, antes de ter asfalto ali, era 3 ruas, né? Então ali tem casos aí que tem 3 casos com a mesma numeração nessa rua, né? Assim como na 29 de dezembro e outras ruas também. Então essas 2 avenidas e essas 2 ruas aí, a 29 de dezembro e a Pio 12, é as ruas que o Nestor encontra mais problemas de numeração. Então, se o cidadão for para pedir um número novo, solicitar, ele vai ter que pagar de novo. Então, que a prefeitura regularize, faça um trabalho e vê uma forma legal de isentar essa taxa, né? Porque, então, ele já pagou uma vez, então não é justo que ele paga de novo essa taxa para regularizar, então, sendo que não é culpa dele nessa questão de ter numerações repetidas. Então, a gente pede o apoio de todos os vereadores, né, e vamos pedir para o Executivo ver se eles conseguem realizar essa indicação. Então, continua a indicação em discussão, vereador Sano. Vereador Rodrigo, então, com relação a essa questão, acho que é uma questão que foi muito discutida já nessa casa, já há muito tempo, né? Eu acho que não foi só eu, o vereador, que tem feito indicação nesse sentido de fazer a reorganização com relação à enumeração das casas, né? Mas já outros vereadores também têm incidido o seu trabalho em cima disso, a pedido da população, do pessoal do Correio, né? Realmente é necessário que se faça uma organização prévia, então, dessa numeração, porque entendo que realmente é difícil, e daí a gente vê assim, as construções que vão acontecendo, a numeração vai sendo colocada aleatoriamente. Isso acho que não poderia mais acontecer, né? E cada um vai lá e mede por conta e coloca o número, né? Por isso que está dessa forma, né? Então acho que deveria acontecer. Até eu gostaria de levantar um questionamento para ver junto com o pessoal do Poder Executivo, houve uma época uma medição de todo o perímetro urbano por uma empresa, não sei, fazem acho que uns 2 anos, mais ou menos, né? E a gente imaginava que pós aquela medição toda aí ia ser feita uma organização, e não sei em que pé está isso, se pudesse ver, mas se aquela medição ela foi útil para que se fizesse essa organização, né? Qual foi a finalidade daquela medição que a empresa fez em todas as propriedades, escolas, enfim, né? A gente presenciou até isso, né? Então até que ponto aquele trabalho foi útil, né? De repente aquilo sirva para quem sabe fazer uma reorganização aí e melhorar de certa forma. Porque a gente até entende que a cidade ela não é planejada, ela tem muitas ruas aí que foram abertas na época foi ainda assim por interesse de A, ou de B, ou de C, claro que cada um defende o seu interesse, né? E eu vejo que a decisão sempre de alguém que está frente a um poder público tem que ser em prol de toda a população e não em prol de uma pessoa ou duas que tem um interesse particular. Acho que nós, enquanto legislador, nós temos que ter essa consciência, legislar em prol da grande maioria, não em prol de um ou outro interesse particular, que isso sempre vai existir, né? Então a gente gostaria que visse, junto ao Poder Executivo, essa questão, se possível, né? Obrigado. Continua a discussão. Vereadora Fátima. Com certeza eu acho que essa questão da numeração das residências, ela está bastante complicada, não há um segmento, você pode ver, poucas ruas têm os números, né, consecutivos corretos, e a gente vê isso em outras cidades bastante organizado, questão de números pares de um lado, ímpares de outro, ou mesmo que sejam sequências, né? Eu acho que a gente teria que ver até com relação a isso, bem falado pelo vereador Sano, talvez a fiscalização na hora de liberar essa numeração, de ficar mais num controle, né? Agora já está tudo desordenado, então acho que tem que começar um cadastramento de novo, do princípio, mas claro, que não seja cobrado mais nada, o pessoal já pagou essa taxa,
taxa, já está com um número lá que não corresponde ao que deveria ser, mas que a prefeitura coloque de repente um funcionário à disposição, veja o fiscal, alguém que possa estar fazendo a correção dessa numeração, porque com certeza é bastante complicado. Continua a discussão, vereador Augusto. Com certeza também sou a favor dessa indicação, vereador Rodrigo, até porque eu acredito que gera um desconforto, né, ao contribuinte, porque eu acho que nada mais justo do que ter seu endereço organizado, né, para receber, a princípio, desde uma carta, um correio que vai entregar. Acho que é justo, que não seja cobrado com certeza essas taxas. Mas eu vejo que o município ele já contribuiu, né, em termos que o vereador Seno levantou, já teve despesas, né. Eu não sei por que isso não tá aferindo na lei, né, a questão da regulamentação. Hoje, na época, quando a gente aprovou isso, falaram que a rua, se ela tinha 300 metros, já ia estar enquadrada no município, que ela tinha 300 metros, e que podia se fazer um projeto porque era 300 metros, então lá medir a obra. Foi isso que a gente aderiu, né, e fazer uma reestruturação do município, né, que era questão de números, de infinidade de coisas que estava desorganizado. E agora a gente escutar que a rua 29 de dezembro, que é o centro do nosso município, onde tem desfavorecimento, não é muito bonito isso. Acho que tem que ter uma atitude mais breve aí, para que reorganize o nosso município. Até porque a gente está se falando em crescimento, em perímetro urbano, aumentar a nossa cidade, e nós não conseguimos nem centralizar e ver o que está de errado dentro do que já está pronto. Então eu acho que tem que ser feito, sim. Já vejo esse rapaz do Correio reclamar isso há tempo, e há muito tempo, e o problema é que ele conhece. Ele também pega férias. Você entendeu? Quando vem outro que pega férias do lugar dele, que não conhece o município, gera maior desconforto ainda. Eu vejo muitas reclamações daqueles 30 dias que outra pessoa pega que não é do Rio do Campo. Ainda ele faz até por muito, pelo conhecimento que ele é daqui. Agora outras pessoas não estão nem aí. Geralmente pega o envelope ou a carta que às vezes vem para o município, que vem para a pessoa, é designada novamente aos correios centrais. Isso gera um desconforto para a comunidade. Então eu acho que essa indicação ela vem boa hora e tem que ser refeita o mais breve possível. Continuando a discussão. Então a gente teve o funcionário da prefeitura que veio cobrar isso de nós, é o topógrafo, né, que é concursado agora para a prefeitura, e ele disse que teria que fazer toda uma medição, mas ele disse que é simples essa medição para fazer. Então, respondendo a pergunta do vereador Seno, ele disse que ele é pago para isso, ele vai fazer a medição, só que ele tem que ser autorizado por alguém, né? Só que ele tem que passar casa por casa, fazendo a medição, e ele precisa de uma autorização. Para eles liberar o número aqui, tem que entrar o valor da taxa, senão eles estão trabalhando também, eles não estão seguindo a lei, então aí eles vão se comprometer também. Eles não podem liberar um número sem ter entrada do valor da taxa. Então, uma forma legal para eles poderem fazer isso. Então, o Walter nos procurou, ele disse que ele tem vontade de fazer isso, porque tanta pessoa que vem reclamar ali com ele, só que hoje eles não podem fazer isso se não isentar essa taxa, né? Então, a não ser que o cidadão pague essa taxa novamente. Então, fui a pedido do topógrafo, Walter e o meu que a gente está fazendo essa indicação para tentar melhorar, organizar a situação da cidade. Só me permite um pouquinho, vereador, eu acho que se for esse problema tem que fazer o mais rápido possível isso para que eles possam organizar, porque essa reclamação realmente é muito acentuada e há muito tempo, né? Então se ele tem vontade de colocar isso em prática, vamos correr atrás dessa questão junto com o prefeito aí, ver os encaminhamentos aí para que se dê o mais rápido possível, porque a reclamação realmente é longa e grande, né? Obrigado. Eu coloco a indicação do número 17 de 2012 em votação única. Quem for favorável, permaneça como está. Caso contrário, se manifeste. Aprovado. Peço à senhora secretária que faça a apresentação da indicação do número 18 de 2012. Indicação do número 18/2012, de 7 de maio de 2012. Ao excelentíssimo senhor Rodrigo Praz, presidente da Câmara Municipal de Vereadores. Senhor presidente, o vereador que subscreve e apresenta requer que, depois de ouvido o plenário e de acordo com as normas do regimento interno, seja encaminhada ao prefeito municipal a seguinte indicação. Indica ao Poder Executivo que agregue celeridade ao processo de concessão de escrituras aos moradores do conjunto habitacional Jardim Bela Vista, em aberto no cartório de registro de imóveis deste município.
Justificativa. Os terrenos que estão situados no conjunto de habitações popular supracitado são de propriedade da Prefeitura Municipal de Rio do Campo e seus moradores, em virtude deste fato, não detêm a escritura de suas respectivas porções de terra. No entanto, apesar desta não posse constatada, os mesmos pagam o Imposto Predial e Territorial Urbano, ou IPTU. O processo de escrituração já foi iniciado pela Prefeitura Municipal junto ao cartório de registro de imóveis deste município. No entanto, em virtude de não haverem sido realizadas as medições indispensáveis, este se encontra em lento andamento. Desta forma, faz-se necessário que o Executivo, em atitude de consideração e respeito aos cidadãos riocampenses que residem na área de referência, tome as providências cabíveis no intuito de aderir presteza a esta ação de cunho e anseio público. Antônio Carlos Pompesini, vereador. Coloco a indicação 18/2012 em discussão única. Antônio Carlos. Eu fiz essa indicação a pedido do pessoal que mora na Coab, né? Hoje estou formando uma associação lá dentro, já estava praticamente formado, então me procuraram, né, porque até uma conversa que eu tive a cruz a respeito de plantar árvores lá na área verde que eles têm lá, que também ainda não ocorreu, né? Mas daí a gente conversando, eu não sabia, então lá hoje o pessoal não tem a estrutura. Então, eu não tinha conhecimento, deu até conversando com o seu Genésio, né? Acho que no passado não foi feito aquela quadra, até parece que veio um projeto para essa casa, mas parece que veio meio distorcido, alguma coisa assim, acabou não sendo concluído. Então parece que eles não têm estrutura daqueles terrenos lá. Então parece que foi prometido já, né, por outra administração atual. Então os moradores estão reclamando que estão pagando IPTU e não tem estrutura do imóvel, né? Então acho que hoje a prefeitura teve condições, né, tem engenheiro, tem, né, o pessoal está fazendo edição. Acho que seria importante se pudesse ver, né, como é que está, né, de repente até a parte do registro, acho que seria, né, o contribuinte, né, alguma coisa assim, mas que tomasse uma atitude, né, presidente, para ficar do tempo que se encontra, né. Então me procuraram e a gente não tinha o conhecimento certo, né, então procurei verificação e está aqui para se discutir nessa causa. Continuando a discussão, vereador Augusto. Acho que essa questão, vereador Antônio Carlos, é bastante levantada já em outros mandatos anteriores, mas eu vejo assim, eu entendo, uma vez já foi explicado aqui, que enquanto o município exerceu uma dívida, porque na realidade acho que eles não estão pagando o valor mensal, e quem está pagando isso é o município. Nós podemos ver nos orçamentos que tem a dívida da quadra, todo mês é tirado um valor. E para se ganhar uma escritura, você tem que ter terminado a dívida. Então, olha que o município com certeza terminar a dívida, né, com a quadra, com direito, acho que eles vão ter direito sim da escritura. Né? Agora, daí vem aquele problema. Hoje não é mais o primeiro dono que está lá, tem vários que já não são mais. Mas lá na caixa ainda está o nome da primeira pessoa. É outro problema. Daqui a pouco vai ter que fazer o nome da escritura, o nome de quem? Né? Se ainda está lá aquela dívida, o primeiro que veio na casa, está o nome daquela pessoa. Eu vejo dessa forma. Mas é problema para ser discutido aqui. Mas eu acho que só vai ter liberação a hora que terminar o financiamento com a quadra. Porque na realidade o município foi fiador disso. Como as pessoas não estão pagando, o município está pagando. Eu vejo dessa forma. Senhor senhor presidente. Vereador Marcos. Vamos, as palavras que eu disse falar, mas a parte era as mesmas. Mas eu também já tive me informando isso ali. Até ano passado parece que ia sair, estive falando com o cara do cartório, que está R$ 180 a escritura. Então a prefeitura ia pagar, mas é justamente bara nesse problema ali da quadra. Até uma questão que o Augusto levantou, o vereador Augusto, é por causa dos primeiros moradores. Vai ser a escritura dos primeiros moradores. Então, aqueles com os contratos eu vou ter que passar para outro. Mas eu acho assim que enquanto que não tiver. Foi uma doação do ex-prefeito, né, porque o ex-prefeito doou para os moradores, só que daí tudo assim na palavra. Então, eu acho que
Até que não tiver tudo legalizado, eles não vão para a escritura. Tomara que saísse a escritura neste ano, porque é a promessa para o ex-prefeito, que saísse. Mas eu sou a favor da indicação. Continua a discussão. Coloco a indicação de número 18 de 2012 em votação única. Quem for favorável permaneça como está, caso contrário se manifeste. Aprovado. Peço, senhora secretária, que faça a leitura das correspondências recebidas. Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina, Gabinete da Presidência. Ofício Circular 04/2012, Florianópolis, 13 de abril de 2012. Cartilhas, final de mandato, orientação a gestores públicos municipais, orientação ao vereador, guia prático sobre controles interno e externo. Senhor Presidente, com os meus cordiais cumprimentos, tenho a satisfação de encaminhar a Vossa Excelência exemplares da cartilha final de mandato, orientação aos gestores públicos municipais e um exemplar da cartilha orientação ao vereador, guia prático sobre controles interno e externo. Publicações desta Corte de Contas, disponíveis também no portal do TCE Santa Catarina, no endereço eletrônico www.tce.sc.gov.br. A reedição da cartilha final de mandato, orientação aos gestores públicos municipais, é a mais recente contribuição do TCE de Santa Catarina na prevenção de equívocos administrativos e contábeis que possam comprometer a correta aplicação dos recursos públicos neste ano eleitoral, bem como na divulgação de importantes informações aos candidatos e eleitores. Já a cartilha Orientação ao Vereador, Guia Prático sobre Controles Interno e Externo, reúne aspectos de competência do Poder Legislativo. Com essa iniciativa, esse Tribunal de Contas espera ser útil à missão dos administradores públicos municipais. Por fim, solicito a Vossa Excelência que dê conhecimento do teor das cartilhas aos demais vereadores que compõem o Poder Legislativo deste município. Certo da atenção e cooperação de Vossa Excelência, renovo na oportunidade protestos de elevada estima e consideração. Atenciosamente, conselheiro César Filomeno Fontes, presidente do TCE de Santa Catarina. Rio do Sul, Santa Catarina, 2 de maio de 2012. A Câmara de Vereadores de Rio do Campo, Santa Catarina. Ao excelentíssimo presidente da Câmara de Vereadores, senhor Rodrigo Praz. Projeto Instalação Metálica 3D. Prezado senhor, conforme nossa intenção de estarmos instalando no município de Rio do Campo, apresentamos um breve resumo de nossa área de atuação, assim como os investimentos que faremos nesta cidade e, em contrapartida, os incentivos que esperamos por parte da Prefeitura Municipal para possibilitar a instalação de nossa unidade fabril. Posteriormente, iremos desativar a unidade de Rio do Sul e transferir definitivamente para Rio do Campo. Atenciosamente, engenheiro João Fontanille e engenheiro Leonardo Kottenberg. SIDASC, Estado de Santa Catarina, Secretaria do Estado da Agricultura e Política Rural, Companhia Integrada de Desenvolvimento Agrícola de Santa Catarina, Rio do Sul, 24 de abril de 2012. Ao excelentíssimo senhor Rodrigo Praz, presidente da Câmara de Vereadores de Rio do Campo. Assunto: funcionário administrativo SIDASC. Senhor presidente, em resposta ao ofício de número 16/2012, de 18 de abril de 2012, recebido por esta gerência, teceremos algumas considerações acerca do requerido. Em primeiro lugar, cabe informar a Vossa Excelência que o quadro de funcionários no município de Rio do Campo atende à demanda do município, pois, vejamos, no escritório local trabalham hoje os senhores Fabrício Dias Costa, médico veterinário da SIDASC, emissor de GTAs, Marilu Moser, administrativa da Prefeitura, à disposição da SIDASC, com ato, emite GTA, Ivan Correia, administrativo do ICASA, Instituto de Sanidade Animal, que fornece funcionário para a SIDASC, emite GTA, Marciana Anita Apelt, médica veterinária da Prefeitura, autorizada para emissão de GTAs. Ressaltamos que a SIDASC mantém com o município de Rio do Campo um convênio de cooperação técnica, cópia em anexo,
com responsabilidades recíprocas, onde a SIDASC disponibiliza um veículo para a municipalidade e, como contrapartida, o município disponibiliza profissional para atender a demanda da SIDASC. Ainda, recentemente, trocamos o veículo Fiat Uno, que estava em péssimas condições de uso, por um Chevrolet Corsa em melhores condições, para atender melhor os munícipes de Rio do Campo. O que nos causou estranheza foi o fato de que, quando trocamos o veículo supracitado, combinamos com o prefeito que a doutora Marciana ajudaria na emissão de GTAs quando necessário. E logo após a troca do veículo, a doutora Marciana, que sempre trabalhou no escritório junto com a equipe da SIDASC, foi alocada em outra sala. Portanto, não mais atende à demanda da SIDASC, principalmente na emissão de GTAs. Ainda com relação a Marilu Moser, que a Prefeitura nos coloca à disposição, é uma excelente funcionária. Porém, a mesma tem licenças de férias e muitas vezes ela tem se ausentado do trabalho e a Prefeitura não disponibiliza funcionário para sua substituição. Já tivemos por diversas vezes em reunião com os funcionários do escritório para melhorarmos o atendimento ao público. Já recomendamos diversas mudanças na maneira de agir, já nos reunimos uma vez na Câmara de Vereadores para explicarmos sobre os serviços da SIDASC a nível estadual e municipal, fato que nunca nos furtaremos a orientar, prestar esclarecimento à população. A função do médico veterinário da SIDASC não é mais de atendimento clínico. O que fazemos hoje é defesa sanitária animal. E a função deste profissional é justamente a de acompanhar as propriedades do ponto de vista sanitário. A partir de 2 de maio, todo o GTA será vinculado na nota fiscal do produtor, por força de inscrição normativa 03 da SIDASC, e está vinculada. E essa vinculação aumentará muito o movimento econômico do município de Rio do Campo. Acredito que compete à Câmara de Vereadores ajudar a disponibilizar mais um funcionário administrativo para colaborar na emissão de GTA e da nota fiscal para os produtores rurais do Rio do Campo. Como Vossa Excelência pôde verificar, precisamos da ajuda do Poder Legislativo, inclusive para ajudar a divulgar a importância do trabalho de defesa sanitária para o Estado e que nos ajude a fazer cumprir o que reza o convênio de cooperação técnica do município, cobrando inclusive a prestação de serviços por parte da doutora Marciana, para que a mesma colabore quando necessário na emissão dos documentos e que ela fique lotada junto aos demais colegas de sala, como sempre ocorreu. Na maior parte dos municípios da Regional do Rio do Sul, as prefeituras procuraram juntar as estruturas da EPAGRE e SIDASC com a Secretaria da Agricultura para facilitar o atendimento dos agricultores. Fica como sugestão que esta Câmara faça uma moção ao Executivo. Ainda colocamos-nos à disposição desta presidência para prestarmos maiores esclarecimentos e renovamos nossos protestos de estima e consideração. Atenciosamente, Raul Inhofe Júnior, gerente regional do SIDASC do Rio do Sul. Ordem do dia. Com os pareceres favoráveis das comissões permanentes, coloco o projeto de lei de número 19/2012 em primeira discussão. Vereador Marcos. Bom, esse projeto é só uma transferência de orçamento, então vai ser caçado mais 5 ruas, pequenas ruas, mas vai ser beneficiado vários moradores, então já é uma parte do orçamento, não é o total, vai ser 98, então vai custar 280, fora as calçadas, no caso, mas é bom benefício para os moradores. Então eu acho que vai ser transferido de vários setores, mas eu acho que é importante nós aprovar esse quanto antes para nós ter essa rua caçada, como já foi caçado várias ruas, então mais 5 pedaços de rua que vai ser caçado também. Eu sou a favor do projeto. Continua a discussão. Também sou favorável ao projeto, uma vez que vem beneficiar a população no sentido então do acesso aqui na sede, né? Conforme o vereador tem colocado, são 5 ruas que serão privilegiadas por calçamento, né? Acho que isso é importante, é isso que o povo realmente está
está precisando aí nessas ruas que ainda não tem o calçamento. Então é lógico que a gente é a favor também, né? Continua a discussão, vereadora Dias. Com certeza esse projeto de lei 19 é mais um marco, mais uma conquista, né, que é aprovada aqui nessa casa, com certeza vai dar êxito aos munícipes do nosso município. Né? Quem não gosta de ter em sua casa, né, na frente, né, uma rua, um calçamento de qualidade. Né? Acho que o município está de parabéns, já mostrou que está fazendo bastante pela nossa cidade e com certeza agora agregando mais 5 ruas, né, ainda o município, né, vai dar o maquinário, vai botar areia. Na realidade só vai ser contratada a empresa, né, através do processo licitatório, com certeza, é que vai fazer a execução da obra. Mas a questão de a rede de esgoto, a questão da cancha, a areia, tudo que sendo colocado, o município vai se dispor. Né? Então, e é lógico que o inquilino, a pessoa vai pagar um valor X, como de tantas do município que já foi colocado, né, é pago em cima de parcelas, né, não é feito cobrança uma vez só, mas sim parcelado, fica fácil o contribuinte pagar. Então, com certeza, aquilo que eu falei é um marco e é mais uma conquista. Eu acho que está de parabéns a administração, com certeza, acho que quem fica feliz são os contribuintes. Quando a levanta de manhã cedo, que deve botar aí com chuva, ter que andar em cima de terras, né? Nada mais justo, porque nós vivemos aí o nosso município, nós conhecíamos só 29 de dezembro. E com certeza a nossa cidade é tão bela, nós temos que abrir, dar foco às ruas laterais, porque os terrenos que temos dentro da nossa cidade se tornam muito valorizados, muitos não conseguem hoje construir. Então, com certeza tem que tocar mais em direções abertas para que possamos sim um dia dizer que a nossa cidade teve um começo e ela é planejada. Então, acho que com certeza vale a pena acreditar no nosso município. Obrigado, presidente. Continua a discussão. Coloco o projeto de lei de número 19, 2012, em primeira votação. Quem for favorável, permaneça como está. Caso contrário, se manifeste. Aprovado. Senhor presidente, nós colocamos o projeto de lei de número 19, de 2012, em segunda e última discussão e votação. Então, eu coloco em discussão única a sugestão do vereador Alexandre Love em colocar esse projeto de lei de número 19 em segunda e última discussão e votação. Então, coloco a sugestão do vereador Alexandre Love em votação única. Quem for favorável, permaneça como está. Caso contrário, se manifeste. Aprovado. Com a concordância dos senhores vereadores, coloco o projeto de lei de número 19, 2012 em segunda e última discussão. Coloco o projeto de lei de número 19, 2012 em segunda e última votação. Quem for favorável, permaneça como está. Caso contrário, se manifeste. Aprovado. Inscrita para fazer uso na palavra livre a senhora Ivandina Claudine, que tem o assunto, eu acho que é sobre a educação, né? Então, vai chegar na tribuna da Ivandina, vai chegar ali, fazer uso da palavra livre. Boa noite para todos os vereadores que estão aí. Eu vim aqui falar sobre Eu não queria nada mais, eu só queria ver se vocês, todos os vereadores, me ajudavam para mim ter minha casinha, que vocês sabem que eu perdi tudo. Perdi a casa, perdi o marido. E eu tenho mês que o meu salário, eu ganho 2 salários, mas tem mês que um salário só para remédio. E eu não tenho condição de estar pagando aluguel. E meus filhos nem não tem terra para me levar, para fazer uma moradinha para mim, não tem. Então, eu não queria uma casa boa, uma casinha que eu morasse ali dentro, que me chovesse dentro. Eu sou uma pessoa dentro, que tudo sabe aqui dentro do campo. Eu fui falar com o prefeito nunca disse que não, mas eu estou que não uma bola. Ele disse que não, mas a gente está assim, né? Ele não sabe se ganha, não. E eu não consigo começar pagando um aluguel. E eu gostava que vocês fossem ali onde eu moro, para ver. O lugar mais barato que eu peguei de aluguel,
Mas meu trem de cabeceira é tudo embolorado. Eu sofro do pulmão, então quando no verão eu ainda ligo o ventilador. Mas agora no inverno eu não consigo. Então eu queria pedir um apoio para vocês, tudo vereadores e o prefeito, dava uma casinha para nós morar. Eu não peço coisa grande, pode ser pequeno que Deus está lá dentro, bom. E eu muito obrigado por vocês estarem me atendendo. Obrigado, dona Infantino. Então, com certeza, em nome da Câmara dos Vereadores, a gente vai levar a sugestão da senhora para o prefeito, né, porque é uma decisão do prefeito para estar fazendo isso, né, tem que ver a questão do orçamento, como que ele vai estar fazendo, mas que cada vereador poder estar cobrando aí junto, aí vai estar fazendo as cobranças no executivo para tentar realizar essa vontade, essa necessidade que a senhora tem, né? Então, nesse momento, agora eu deixo a palavra livre aos senhores vereadores. Vereador Antônio Carlos. Boa noite ao presidente, na beleza dos demais vereadores e o pessoal que está aqui nos assistindo. Só um comentário a respeito, né, que foi comentado nessa casa hoje. Eu acho que muita coisa aconteceu de bola no campo, com certeza que muitas vão acontecer. Só que eu acho que é competência nossa, de repente com os próximos projetos que tem vários municípios nessa casa, a gente sabe que o Código Tributário, né, foi um projeto que custou, né, eu não estou me lembrado, mas em torno de 70 e poucos mil, acho, né. Então agora hoje a gente vai deparando, né, que ficou irregular certas coisas. Então acho que de competência nossa. Então, a gente, quando daqui a pouco vem, né, um outro projeto aqui, a gente tem que ficar em cima, talvez, né, e acompanhar um pouco mais de perto, porque para não fazer as coisas duas vezes. A mesma coisa, nós exercemos, eu fui mais uma vez cobrado, né, a nossa energia, a nossa iluminação pública, né, tem um monte de coisa errada aí, né, então a gente sabe também que ficou uma domínio da cidade, com certeza, muitas ruas foram iluminadas, mas tem muitas coisas para fazer ainda. Então, eu já fiz indicação, eu e o vereador Estando me fizeram, o pessoal agora tem que jogar lá no ginásio, né, e aquele trajeto da ponte ali é escuro, né, tem muito mais gente agora movimentando ali, a gente já pediu, né. Então, acho que a gente está aqui para defender a população, né, a gente gostaria que legal, vereador, aquela indicação que tu fez, nós fomos contemplados, ficou bom, né? Acho que faz parte, são coisas mínimas, não é tanto assim para colocar 4 lâmpadas, para ficou 4 postes fora, que achei um projeto que os caras vieram, cobraram e não fizeram a coisa certa. Então acho que nós estamos aqui para cobrar, é nosso direito, mas a gente tem que cobrar quem tem direito, só que acho que tem que se fazer. Não só fazer indicação, não fazer pedido e ser mais uma. Então a questão da quadra também, pode ser que tenha coisa regular, pode ser que tenha feito coisa regular no passado, mas nós temos que tentar acertar as coisas. Então, acho que fica aqui um pedido, se pudesse, né, falar com o prefeito, né? E a questão da dona Vânia e do Alexandre, eu também defendo assim, foi muito trágico, né, o que aconteceu no campo, né? A minha propriedade também foi atingida. A gente sabe que, com certeza, né, veio o recurso, talvez não foi aquele recurso para fazer tudo o que tem que ser feito, né, mas a gente sabe que veio o recurso da Defesa Civil, né, a gente também sabe que não sei de que forma foi distribuído isso, de que forma foi pago isso, bem certo, né, mas eu como agricultor achei assim que tinha umas, talvez 20, 30 propriedades, né, que foi feito muito pouco serviço, do meu ponto de vista, muito pouco serviço. A maior parte do serviço foi feito particular, né, eu na minha comunidade, no Carneiro também. E a questão da Dona Vânia e do Alexandre, foi só 2 casas protegidas. 2 moradores ficaram sem casa. Então eu acho que já passou quanto tempo? Poderia sim. Eu lembro que eu falei ano passado, quando foi prendido o ano, trabalho para a madeira que veio da Santa Terezinha, talvez não fazer um palácio. Tá uma casinha pequena lá, de repente amanhã depois eles podiam construir. Então foi 2 famílias atingidas a casa, que perderam a casa. Eu acho que deu tempo sim, com certeza. Talvez faltou um pouquinho de vontade,
Porque sempre quando quer fazer alguma coisa, de um lado ou do outro, para tirar o recurso de fazer. Acho que faltou um pouquinho de vontade. Acho que a dona Wanda e a Luciana investiam para toda hora, em vez de ganhar, talvez, aquela ajuda que merecida. Porque duas famílias no município, fosse 30, 40, 50, mas duas famílias, eu acho que chegou a hora que poderia ter resolvido esse tal. Seria isso, obrigado. Continua a palavra livre. Vereadora Dulce. Saudar o presidente dessa casa, seu Rodrigo, aos novos companheiros, também as pessoas que estão nos assistindo. Só venho para essa tribuna também para relatar, eu que fiz uma indicação aqui, já pedindo ao Executivo que tomasse providência, porque nós, daqui a pouco, ganha-se aí várias casas para ser construídas e nós não temos nenhum terreno. Então aí é um caso digno que está aí se mostrando. Eu me refiro que o município tem que mandar para essa casa um projeto de lei para que se compre um terreno, para que de imediato comece a se fazer então aí a colocação de várias pessoas. Aí aqui no plano diretor que nós aprovamos foi colocado que a localidade, vereador Salésio, Taiazinho. Então eu acho que a Coab, ou através da Caixa Econômica, o governo federal, enfim, sempre tem algum modelo que joga para os municípios. Eu escutei hoje na rádio Mirindô sendo contempladas com 20 e poucas casas, Rio do Campo nada. Então eu acho que se nós tivermos em contrapartida já dizer que o município tem um terreno, é mais rápido e melhor. Porque a gente fica esperando pela Caixa, porque saiu esses dias, que disseram que a Caixa compraria o terreno, fazia a casa e dava para o inquilino e ele pagaria um valor bem baixo por isso. Mas até agora não saiu nada. Eu acho que a gente tem que se precaver. Então se compra o terreno primeiro, para depois se conseguir as coisas. Eu acho que está faltando a iniciativa. Porque com certeza, quando se compra um terreno, não é porque o órgão público tem que se pagar à vista. Eu acho que tem modelos e tem formas. Se vai se comprar um terreno Taiazinho, se negocia, o município se negocia, vão pagar em 10 vezes, em 5 vezes. Tem um orçamento para isso. Só falta um pouco mais de vontade. Então eu acho que essas pessoas que a dona Wanda e o rapaz ali que está, esqueci o nome agora dele, afinal de contas, ele já é um tempo já que aconteceu. Foi uma fatalidade, mas eu acho que tem que ser reconhecido também deles. Eles também não pagavam aluguel, eles viviam lá no interior, simplesmente estão na cidade e saiu do orçamento deles. Eu acho que tem que ter uma ajuda de custo, sim, e questão não de lá levar para eles todo dia uma questão da alimentação. Mas eu vejo a questão de ajudar mesmo em questão da construção civil para eles. Acho que é necessário, não só ele, tem outras pessoas que estão bastante necessidade em Rio do Campo. Então, deixa aí as minhas palavras, e que o município, que o prefeito manda para essa casa, enquanto antes, um projeto de lei, para se comprar um terreno, então, para que se faça essas casas populares no nosso município. Mas já foi escolhido o local, só falta ter essa vontade. Senhor ex-presidente, obrigado. Continua a palavra livre. Vereadora Fátima. Quero cumprimentar o presidente Rodrigo, os demais vereadores, as pessoas que se fazem presente aqui nessa nossa sessão. Só fazer um breve comentário, presidente, na questão que foi levantada com relação àquela indicação sobre a numeração das residências. Eu não me recordo qual dos vereadores comentou que precisa fazer a medição novamente, né? Eu sei que houve essa medição, todos nós sabemos quando foi feito o recadastramento, até por causa do imposto, foi paga uma empresa para fazer essa medição. Essa medição não serviria para fazer esse novo cadastro da numeração? De repente poderiam estar usando essa mesma medição, essa medição ficou aqui para a prefeitura e ficou com a empresa que fez aquele recadastramento. Não sei se algum de vocês tem essa informação ou não. Está com a prefeitura? Então está fácil para se resolver esse problema. A gente pode estar usando essa medição, ela já tem, já está prontinha. É só colocar então um funcionário à disposição para estar verificando a medição de cada rua e começar a fazer então a arrumar então esses números que estão errados. Eu acho que esse trabalho dá para se fazer sim.
Está bem mais fácil do que a gente pensava. Até sobre essa medição eu fui cobrado também do pessoal lá do Taiozinho, que eles estão arrumando as escrituras lá, até o vereador Salés está ajudando eles lá. E eles me cobraram em conversa com um morador lá, tá, mas eles já tiveram aqui, fizeram essa medição e agora não podiam usar aquela. Até eu questionei, digo, olha, eu não sei se essa medição está na prefeitura, se essa medição ficou com a empresa, eu posso até verificar, mas eu não tenho isso comigo agora no momento. Mas, enfim, essa medição existe, então, eu acho que pode ser usada para várias coisas e está aí uma das soluções para dar andamento nessa indicação. Outro assunto também que me traz a essa tribuna é com relação a esse ofício que a gente recebeu, que eu acabei de ler ali da SUDASC, e que há alguns dias eu estive aqui nessa mesma tribuna, comentando com vocês então a grande dificuldade que a gente encontra no município hoje sobre a marcagem do gado da população rio-campense. Conversando com o veterinário, então, com o Fabrício, ele me dizia que não tinha condições de estar efetuando essa brincagem, justamente porque ele não tinha tempo. A Marilu estava de férias no momento, a Marciana não se encontrava na sala, tinha sido mudada de sala, e o Ivan, na verdade, quando eu fui conversar com o Fabrício, também não se encontrava. Então, aqui, como vocês viram na leitura da correspondência que eles nos enviaram, tem, na verdade, né, esse convênio de que o município está disponibilizando a Marilu, de que o município, a cidade que então forneceu ali, tem um convênio junto com a Marciana, mas era para a Marciana permanecer na sala ajudando o Fabrício, ela não está, ela foi mudada de sala, isso eu mesmo verifiquei, isso aconteceu, não sei se já a puseram de volta na sala, mas ela estava em outra sala. Então, assim, esse ofício que eles mandaram, de fato, ele confere. Então, nós temos que ver se quem está errado é a SUDASC ou, de repente, é a prefeitura, é a administração. Acho que a gente tem que conferir isso, ver o que está acontecendo certinho. Se é que a Marciana precisa voltar lá para a sala onde está o Fabrício para as coisas funcionarem melhor, então que seja feita essa mudança novamente, que ela volte para aquela sala, para que a nossa população não saia perdendo. Eu acho que a resposta a gente obteve, basta agora a gente averiguar, então, se o erro está com a SUDASC ou se o erro está com a administração. Continua a palavra ali, vereador Marcos. Boa noite, então, presidente, aos demais vereadores e pessoal que nos assiste. Só relatando um pouquinho que a Fátima falou lá hoje, eu não sabia que vinha essa correspondência. Eu fui lá hoje, a Marciana está trabalhando no lugar do Fabrício. Só que eu também não sabia que vinha essa correspondência hoje. Eu também não perguntei em detalhes, mas ela está trabalhando lá. Até fui me informar lá sobre brinco e coisa, ela está trabalhando lá. E outra coisa, esse negócio da nota, eu também fiquei sabendo só hoje, que eu não tive me informar, é bom, pelo menos assim ninguém mais vende um boi sem ter a nota fiscal. Então já vai render mais recursos para o município. Então eu acho que isso foi uma boa, a partir do dia 2 de maio, que a Marciana informou, até eu mesmo fiquei surpreso, porque eu comprei uns terneiros e fui lá para transferir, precisava ter a nota, mas eu também não sabia que precisava. Então agora eu olhei, só que quem vai dar nota não é eu, é o proprietário que eu comprei os desenhos. Então é duas coisas que eu fiquei sabendo só hoje também, então, mas eu sou a favor da nota e também da Marciana. Eu acho que ela vai continuar trabalhando lá, porque eu também fiquei surpreso agora quando veio isso ali, mas ela estava lá hoje trabalhando e atendeu normal, como sempre atendia. Eu acho que é bom. Mas o mais, então, convidar o pessoal que vai sempre assistir ali, muito bem. Continua a palavra livre. Obedecendo. Gostaria de cumprimentar o presidente dessa casa, o Rodrigo, em nome dele cumprimento os colegas vereadores e o pessoal que nos assiste, nos acompanha nessa noite, né? Eu gostaria de também acentuar aqui a fala da vereadora Fátima, né? Aquilo que eu já tinha colocado anteriormente, né? De que essa empresa fez essa medição
acredito que ela deve constar então no município, né, junto a algum setor, com certeza é o setor aí do pessoal que se encarrega na topografia do município, né, e provavelmente esses dados, acho que eles são fundamentais para que se faça então uma organização no sentido de que está se cobrando aí principalmente pelos Correios e a população, né. Acho que poderia se averiguar essa possibilidade, porque daí já fica mais de meio caminho andado para que se faça então essa organização, ordenação numérica das residências do município, né? Porque a medição a gente sabe que foi feita na íntegra aqui na sede, bem como também na comunidade do Pauzinho, né? A gente tem acompanhado na época então esse trabalho aí, com certeza não foi um trabalho em vão, é isso que deve estar em algum lugar para que se possa ser utilizado. E dizer também que, informar até o pessoal que está nos assistindo, de que, mais uma vez, nós, Câmara de Vereadores, estamos fazendo um esforço no sentido do recapeamento do trecho de Passo Manso do Campo. Ano passado, quando pela oportunidade, frente à presidência da Câmara de Vereadores, a gente encabeçou juntamente com os vereadores, e também com a comunidade, com algumas pessoas da comunidade, o seu Aguinaldo está aqui presente, foi uma pessoa que também esteve muito presente naquela reivindicação da restauração do trecho do Passo Manso do Campo. Então é um anseio da comunidade como um todo, não diria só dos vereadores, mas sim da comunidade, do prefeito, enfim, de todas as pessoas, né? E a promessa que nos foi feita na época, nós tivemos em Florianópolis com 5 vereadores presentes, 3 deputados na ocasião, nos acompanharam, levando aquela reivindicação como fato final, e lá o Cobalcini, o presidente, o secretário da infraestrutura, ele nos garantiu que a licitação sairia no meio de março. Aí passou março e nós preocupados, entramos em abril, foi solicitado junto ao presidente para que fosse ver com o secretário regional, ele nos informou que então seria em abril a licitação, mas também foi o mês de abril, né? E há poucos dias atrás, na reunião da Laurentino, a gente esteve presente lá, eu com mais o vereador Marcos e o vereador Salósio, o Genésio, né? E na oportunidade a gente aproveitou para fazer mais um pedido verbal, junto na reunião da UCAV, que é a Associação dos Vereadores do Alto Vale do Itajaí. Então lá a gente fez essa moção verbal, mais uma vez, para que a Associação dos Vereadores do Alto Vale encaminhasse novamente um pedido, uma abertura junto ao secretário para que a gente pudesse ter uma audiência lá e ver o porquê que não foi a licitação no mês de março, não foi no mês de abril, e nós já estamos no mês de maio, e a população nos cobra. O que aconteceu, como foi, porque na época nós fizemos a divulgação, em nome do secretário, os 5 vereadores, os 9 vereadores, né? A gente, aqueles que não foram na época, mas nós fomos lá e 5 representando toda a Câmara, né? E a população nos cobra com razão. Então, a partir da moção verbal feita na UCAV, ficou agendado para quarta-feira próxima, agora dia 9, Florianópolis, uma nova audiência com o secretário da infraestrutura, o Cobalcini, onde até o presidente dessa casa, antes de reunião nas comissões, foi acertado então a ida de 4 vereadores representando a Câmara, né? Eu até não posso ir, mas enfim, o pessoal vai estar nos representando, quem não vai, né? E acho que esse é um momento importante, só para informar vocês que a gente não está de braços cruzados, nós estamos continuando nessa batalha, né? E acentuando mais uma vez esse pedido tão importante da nossa população do Campo de Santa Teresinha. Esse anseio antigo e velho de que esse trecho deve ser recapeado. Então, só para deixar bem consciente de que a nossa parte, enquanto vereadores, a gente está realmente fazendo. Há informação aí de que em breve vai estar realmente saindo a licitação, né, vereador Alex? Acho que a palavra do deputado foi colocada alguma coisa.
Mas, enfim, nós vamos lá fazer nossa parte, porque a gente, como eu disse, a gente está preocupado, então a Câmara vai lá fazer a parte que nos compete, de reforçar mais uma vez esse pedido para trazer uma informação mais precisa à população que está, então, nos cobrando nesse sentido, né? Falar um pouquinho sobre a casa própria também, a dona Wanda, que é a nossa conhecida e companheira aí de muito tempo, a família, né? A gente é conhecido, né? E eu acho que é importante que a gente faça um esforço no sentido de que ela e o seu Alexandre, né, as duas pessoas que foram atingidas lá frontalmente na época da catástrofe, para que realmente consiga sua casa própria. É claro que nós, vereadores, não mexemos com recurso, né? É o executivo que mexe com o recurso financeiro, mas a gente, no que nos compete, no sentido de acentuar esse pedido junto ao prefeito, a gente vai estar fazendo. Até ele me colocava no outro dia, de uma possível conquista de 70 casas. Só que não vou deixar aqui dito nada com certeza, porque precisa ver bem certinho com ele realmente em que pé está isso. Mas quem sabe seria uma saída, então, para estar contemplando os dois, que merecem realmente, né? E outras pessoas também que porventura têm a necessidade. Eu acho que é triste quando a gente não tem a casa própria, a residência, aquele cantinho da gente que a gente tem todo o amor do mundo para criar família, para manter ali o aconchego familiar. Eu acho que é triste, é difícil, né? Então, a gente sempre foi companheiro, continua sendo companheiro, de estar ajudando realmente aquelas pessoas que, porventura, eles têm necessidade e eles merecem. E, por finalmente, eu gostaria de acentuar aqui, realmente, parabenizar o prefeito por mais uma conquista da pavimentação de 5 ruas aqui no centro da cidade. Eu acho que isso é uma notícia boa. Tem as falhas também, claro que tem, mas eu acho que os aspectos positivos também têm que ser lembrados, né, porque a população merece. O pessoal contribui, paga seus impostos, eu acho que realmente está de parabéns, né, a administração como um todo, no sentido de estar apresentando em dessas obras, além das ruas que já foram calçadas, mas essas 5 ruas que serão calçadas, e muitas outras ações, né, que são feitas em prol da população. Parabéns, então, a toda a equipe que está fazendo esforço, e também a nós vereadores, que nós momentos aqui nós aprovamos leis que fortalece o trabalho do Executivo também. Muito obrigado. Continua a palavra livre. Então, nesse momento, eu repasso a presidência do vice-presidente vereador Marques para poder fazer uso da palavra. Com a palavra, então, o vereador Rodrigo. Cumprimentar o vereador Marcos, o presidente do exercício, cumprimentar os colegas vereadores, toda a população que vem acompanhar a nossa sessão. Eu, como cidade para essa tribuna, hoje a gente quer comentar um pouco aí, foi cobrado, nas sessões passadas foi cobrado pelos vereadores, também na questão da cobrança do ICMS, que está tendo agora, que vai ter a partir do dia 2 de maio, sobre os bovinos, né? Então o pessoal agora vai começar a ouvir já no ofício da cidade, a partir do dia 2 de maio, tem que vincular o GPA, o número do GPA com a nota do produtor rural. E com isso eles vão identificar se os bovinos têm mais de 24 meses. Então bovinos machos, quando é transferido, é vendido para outros produtores, com mais de 24 meses, eles vão precisar pagar o ICMS. Isso é a Lei Geral do ICMS que trata isso, é uma lei estadual de Santa Catarina, onde diz, no artigo 4º, né, dessa lei, então diz que fica deferido, né, então, para animais com menos de 24 meses. Deferido quer dizer que não é obrigado a pagar, né? Pode pagar, mas também não é obrigado. Então, menos de 24 meses. Aí vacas de leite também, no caso vacas magras, vacas com cria ao pé e com destino a outros estabelecimentos pecuaristas. Então, uma grande discussão essa hoje, né? Eu fui conversar com o Alexandre, o rapaz que emite o bloco de nota, ele tem orientação do Estado de cobrar isso, é a obrigação dele, ele tem que cobrar isso, porque o pessoal do Estado não faz essa cobrança em cima dele. Às vezes tem comentário que outros municípios não vão cobrar, eu não sei como é que está em outros municípios, mas isso não depende do município. Se
simplesmente, pelo que o Alexandre me falou, eles não estão seguindo a lei, né? Então, se a gente vai, no caso, né, então, precisar de mudança, isso depende de uma mudança de uma lei estadual, né? Então, não é uma lei municipal que vai modificar essa questão do ICMS, né? Que é o imposto estadual, né, que é cobrado aqui em Santa Catarina na questão dos bovinos. Então, aí, quando o bovino é destinado ao abatedouro, daí é isento. Então, não tem esse ICMS. Então, isso é o que diz a lei, né? Ele é isento, ao frigorífico não paga. Não é necessário. Segundo o Alexandre, e o que está na lei é isento, né? Até tem aqui a tabela onde que é no caso, né? No caso, dado só se for menos de 24 meses o bovino baixo. Quando é o frigorífico, não vai pagar. Pois não, vereador Mário. A informação que eu tenho é que o frigorífico paga os impostos, né? Aí quem paga é o frigorífico, não o produtor, né? Mas o produtor não tem necessidade de pagar, no caso, né? Então, com a emissão de nota do produtor, ele não precisa pagar. Então, agora, quando emite uma nota do produtor que ele vai vender para outro produtor, aí ele tem que pagar. Ele vai ter que pagar esses 12% de ICMS, né? Então, a gente começou aqui, né, no caso, se fica deferido, ó, gado bovino destinado a estabelecimento abatedouro. Deferido, né? Diferido, no caso, do ICMS. Então, se está diferido, não é obrigado a pagar. Não é obrigado a pagar, né? Pelo que, então, diz aqui, né? O anexo da lei, o número 31 aqui, gado bovino destinado a abatedouro. Então, não é obrigado a pagar. Então, é uma informação que os vereadores solicitaram, a gente traz aí, agora para aquela questão que tem muita gente que compra bovino de uma propriedade para o outro, quando é bovino macho, acima de 24 meses vai ter 12% e é obrigado a emitir o boleto e pagar esse imposto, né? Também a gente quer comentar alguma coisa da questão do ofício da cidade, onde que eles nos responderam, então a gente tinha solicitado mais um profissional para ajudar a atender aqui no município. Então, às vezes a prefeitura já cede espaço físico. Se a cidade tivesse que pagar um aluguel de uma sala aí no município, eles não vão pagar para menos de um salário mínimo por mês. Já cede a Marilu, que é funcionária da prefeitura. A Marciana também, ela tem todo o atendimento clínico da parte do município para fazer, ela está sozinha. Aí também não tem condição de estar no dia a dia emitindo GTA. Então a prefeitura já cede uma estrutura da cidade. Veja que com a aposentadoria da carne é um grande problema. Então, o que a cidade precisava é ter um auxiliar de escritório ali para estar ajudando para essa pessoa sempre ficar ali, né? Então, por isso que a gente solicitou, né? E vocês já viram que ano passado, quando a gente foi aprovar a lei para ceder a Marilu para a cidade, que alguns vereadores ficaram assim, né? Sempre a prefeitura tem que estar arcando, e mais uma vez ainda viram que a resposta deles é que nós cobramos o executivo para fornecer mais um funcionário, né? Então, vai onerando o cofre da prefeitura, vai onerando, e a cidade que tem sua receita própria, que tem, é uma empresa pública, mas ela tem sua receita, então ela poderia, com certeza, ter um pouco mais de respeito aos produtores do Rio do Campo, e está cedendo, sim, mais um funcionário, porque, como todos vocês sabem, o Fabrício, que é o médico veterinário do Rio do Campo, na cidade, ele atende Santa Terezinha, acho que vai atender Salete agora também, então não tem como ele estar direto para emitir o GTA, né? Então precisa ter um profissional da cidade para emitir esse GTA, e é uma cobrança que nós, vereadores, temos que estar fazendo cada vez mais em cima da cidade. Também está informado a população aí que a gente, então, quarta-feira vamos estar em audiência com o Cobalcini, como o vereador Seno colocou aqui, e a gente já foi conversar com o Hugo, né, secretário regional. Quem leu a última edição do jornal A Tribuna, ele está se justificando que não saiu a licitação devido a problemas de projeto em outras obras, né? Então, ele disse que a nossa obra aqui de Passo Manso do Campo está tudo certo, mas tem problemas em outras obras. Como é tudo um pacote só, eles não podem fazer a licitação separada. Essa é a justificativa dele, mas então a gente conseguiu uma audiência aí através da UCAF,
E quem, no caso, né, os vereadores que vão estar indo lá vão estar representando todos os vereadores do Rio do Campo, né? Então, a princípio, essa audiência ela é um pouco limitada, porque também vai pessoas de outros municípios fazer outros pleitos também, mas então todos os vereadores que vão, às vezes tem alguns que não vão poder estar indo, mas é também por falta de vaga lá no momento lá da audiência. Então, aqueles vereadores que não estão indo estão representando todos os vereadores do Rio do Campo, né? Na questão da habitação, que foi comentada no programa das casas, a gente já falou com o senhor Alexandre várias vezes, vi ali aquele programa aí da Minha Casa Minha Vida na área rural, a gente consegue encaminhar pelo sindicato, mas é uma dificuldade para vocês, né? Então onde que não teria como encaminhar, né? E na área urbana o sindicato não tem nenhum programa, né, na área urbana aqui, né? Então, com certeza depende do executivo, a gente vai estar lutando junto, acho que precisa, né, ver alguma coisa, as famílias que foram atingidas lá, a gente entende a situação, né, com certeza aí eu acredito que o município teria necessidade, precisava fazer um programa de habitação para a área urbana que tem seus problemas que precisa da questão da habitação. Com certeza a gente vai estar levando a mensagem da dona Wanda aí para o prefeito, aí também a gente já vai lá conversar com ele e vai levar o anseio de vocês para o prefeito. Então seria isso, a gente agradece a presença de cada um aí, convidar para segunda-feira que vem, a partir das 19 horas, aí para a sessão, né, que sempre se puder fazer presente é importante para nós vereadores. Obrigado. Então, nesse momento, eu devolvo a presidência ao vereador Rodrigo. Nada mais a tratar, em nome de Deus, declaro encerrada a 12ª sessão ordinária do dia 7 de maio de 2012.